Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. Ninguém naquele café da esquina poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Lara era uma jovem comum, dessas que passavam despercebidas entre as multidões. Trabalhava como barista havia 3 anos e, mesmo com as mãos calejadas e os pés sempre doloridos, mantinha o sorriso nos lábios. A vida tinha lhe ensinado a sobreviver sem esperar muito. Depois que a mãe adoecera e o pai abandonara a família, Lara tornara-se o alicerce da casa. Naquela tarde chuvosa, ela limpava o balcão com atenção, quando a porta do café se abriu com violência. O som estridente fez todos olharem. Um homem alto, elegante, envolto num sobretudo negro, entrou sem se importar com os olhares. Seus sapatos de couro pareciam não pertencer àquele chão empoeirado. Lara sentiu o coração acelerar sem motivo claro. Havia algo nele, no olhar gélido, no jeito impenetrável de caminhar, que causava arrepios. Ele se aproximou do balcão e, sem dizer palavra, apenas lançou um olhar direto a Lara. Ela engoliu seco, como se tivesse sido tocada sem ser tocada. Aqueles olhos pareciam atravessar qualquer armadura que ela pudesse vestir. Um expresso, sem açúcar. Disse ele, com a voz baixa, rouca, segura. Lara sentiu e virou-se, sentindo a pele do pescoço formigar. Ela nunca se deixava abalar por homens, ainda mais clientes arrogantes. Mas havia um magnetismo estranho, quase perigoso, que fazia seus pensamentos se embaralharem. Enquanto preparava o café, Lara escutava os murmúrios ao redor. Uma das garçonetes comentou, em sussurro: "É ele. É Rafael de Alencar, o bilionário misterioso da cidade. Dizem que comprou meia avenida só para construir aquele arranha-céu que ninguém entra." Lara arregalou os olhos. Já ouvirá falar dele, é claro. Um homem de negócios cercado por escândalos, especulações e, sobretudo, silêncio. Discreto, avesso a câmeras, Rafael era conhecido por sua frieza e pelo poder quase inacreditável de transformar qualquer empresa falida em império. Ela voltou ao balcão com a xícara tremendo ligeiramente entre os dedos. Quando estendeu o braço para entregá-la, seus olhos encontraram os dele novamente. Foi nesse instante que aconteceu. Rafael segurou a mão de Lara com firmeza, não com força, mas com uma intensidade que paralisou o tempo. Um simples toque. A ponta de seus dedos sobre os dela. Nada além disso. Mas Lara sentiu o mundo girar. Foi como se o calor do corpo dele atravessasse sua pele, ativando todos os nervos de seu corpo. A respiração falhou, e ela se afastou abruptamente, derrubando a colher sobre o balcão. Seu rosto enrubesceu. Estava envergonhada por reagir daquele jeito. Sentia-se vulnerável e confusa. "Me desculpe", murmurou. Rafael não respondeu. Apenas pegou a xícara, levou-a aos lábios com elegância e a observou por mais alguns segundos, antes de se virar e caminhar até a mesa no canto do salão. Lara tentou retomar a compostura. Respirou fundo, limpou novamente o balcão e afastou os pensamentos impróprios. Homens como ele não se misturavam com mulheres como ela. E mesmo que o fizessem, Lara não seria mais uma. Ela havia feito uma promessa a si mesma: nunca mais permitiria que um homem dominasse seus sentimentos ou seu corpo. Já fora ferida demais. Ainda assim, seus olhos insistiam em buscá-lo entre os clientes. Ele continuava lá, imóvel, observando o movimento do café como quem analisava o mundo. Às vezes, parecia olhar diretamente para ela, e isso a deixava inquieta. Minutos depois, Rafael se levantou e caminhou novamente até o balcão. Havia algo em seu caminhar, um poder silencioso que fazia todos recuarem.
Lara preparou-se para o que viesse, mas sua voz trêmula atraiu. Deseja mais alguma coisa? Ele a encarou por um instante longo demais. Seu nome. Disse. Lara congelou. As palavras pareciam irreais. Seu coração disparou. Lara. Lara, repetiu ele, como se saboreasse o som. Amanhã. Às 9. Você estará livre. Como? Perguntou, confusa. Venha até esse endereço. Ele deslizou um cartão sobre o balcão. Há algo que preciso mostrar a você. Ela olhou para o cartão, depois para ele. Eu não costumo ir a lugares assim. Respondeu, tentando manter a firmeza. Não pedi um encontro. Pedi presença. O resto depende de você. E antes que pudesse responder, Rafael já havia saído, deixando apenas o som da porta e o peso do convite pairando no ar. Lara ficou ali, estática. O cartão em suas mãos tremia levemente. O endereço era de um edifício no centro da cidade. Apenas isso. Nenhum telefone. Nenhuma explicação. A colega se aproximou, sussurrando. Você tem noção do que acabou de acontecer? Lara balançou a cabeça, ainda zonza. Sentia-se como se tivesse sido empurrada para dentro de um mundo desconhecido com um simples toque. Um toque que a fez tremer. Um toque que jamais esqueceria. Naquela noite, enquanto caminhava para casa sob a garoa fina, Lara repetia as palavras dele na mente. Sentia-se dividida entre o medo e a curiosidade. Entre a promessa de não se entregar e o desejo inexplicável de descobrir o que aquele homem queria dela. No fundo, ela sabia, aquele não seria apenas mais um capítulo em sua vida. Era o começo de algo perigoso. Algo que poderia mudar tudo. E ainda assim, ela queria ir. O sol mal surgira no horizonte quando Lara despertou, o coração ainda acelerado pelo que viverá no dia anterior. Passará a noite em claro, encarando o teto, girando entre pensamentos e lembranças do toque que incendiara sua pele. Um simples toque, e, no entanto, parecia ter desvendado cada uma de suas fragilidades. Ela levantou devagar, tomou um banho morno e olhou-se no espelho. A mesma garota simples, as mesmas roupas modestas, o mesmo olhar de alguém que luta todos os dias para sobreviver. Mas agora havia algo novo em seus olhos, uma dúvida. Ou talvez um fogo, incômodo, silencioso, faminto. Pegou o cartão que guardara sob o travesseiro. O endereço era de um edifício na parte mais luxuosa da cidade. Ela não tinha certeza se deveria ir, mas seus pés pareciam ignorar qualquer decisão racional. Era como se seu corpo soubesse o que fazer antes mesmo que sua mente aceitasse. Vestiu-se com uma calça jeans escura, uma blusa discreta e um casaco cinza. Simples, como sempre. Não queria parecer algo que não era. Ao sair de casa, respirou fundo. A cidade pulsava ao redor, indiferente ao que se passava em seu coração. Ao chegar ao prédio indicado, Lara parou na calçada, observando a fachada espelhada que subia até o céu. Era uma construção imponente, moderna, com seguranças vestidos de preto nas laterais. Ela hesitou. Não pertencia àquele mundo. Seu instinto gritava para fugir, mas seus pés se moveram mesmo assim. Um dos homens a interceptou ao ver o cartão em suas mãos. Está sendo esperada, senhorita Lara. Disse ele, abrindo espaço com um gesto. Lara engoliu seco e entrou. O saguão era silencioso, com chão de mármore branco, painéis de vidro e obras de arte minimalistas. Tudo ali gritava poder, um poder frio, calculado, impessoal. Um elevador a levou diretamente ao último andar.
As portas se abriram para um corredor longo, forrado com tapete cinza e luzes indiretas. No fim, uma única porta. Ela bateu, e antes que sua mão recuasse, a porta se abriu. Rafael estava ali, como uma sombra viva, vestindo camisa preta e calça escura. Seus olhos a examinaram por um momento que pareceu eterno. Você veio. Disse ele, como se aquilo fosse o esperado. Eu, só vim entender o que quer comigo. Respondeu Lara, tentando manter a voz firme. Ele abriu o caminho. Ela entrou. O espaço era um apartamento de cobertura, amplo, minimalista, com janelas que revelavam toda a cidade. Havia livros espalhados, quadros modernos e uma atmosfera silenciosa, quase solene. Lara sentiu-se pequena ali, como se estivesse diante de um mundo onde tudo tinha um peso que ela não entendia. Café. Ofereceu ele. Ela assentiu, sentando-se devagar em um dos sofás claros. Rafael preparou as xícaras em silêncio, movendo-se com precisão. Ele parecia controlar o tempo, como se nada fosse feito por impulso. Ontem, começou ela, você me chamou até aqui sem explicar nada. E agora me oferece café como se isso fosse normal. Ele a observou por cima da borda da xícara. E mesmo assim, você veio. Lara apertou os lábios, desconfortável. O olhar dele era penetrante demais, como se enxergasse algo além da superfície. Por que eu? Ela perguntou. Por que chamou justamente a mim? Rafael se levantou e caminhou até uma estante. Puxou um livro, abriu-o em uma página marcada e entregou a ela. Era um poema, sublinhado com tinta vermelha. Lara leu em silêncio. Ela não era mulher de joias. Mas cada silêncio dela valia mais que ouro. Ela levantou os olhos, confusa. Eu reconheci esse silêncio nos seus olhos. Disse ele. Pessoas fingem confiança o tempo todo. Você não. Sua dor não se esconde. Sua força também não. As palavras o deixaram exposto. Pela primeira vez, ele não parecia apenas o bilionário intocável. Havia algo mais ali, uma rachadura discreta na armadura. Isso não explica nada. Murmurou ela. Explica o suficiente. Eu queria ver se o que vi em você era real. E agora estou certo. Certo sobre o quê? Ele se aproximou, parando à sua frente. Lara prendeu a respiração. Aquela proximidade, era como se o ar mudasse ao redor dele. Que você é diferente de tudo que conheço. E isso, me intriga. Ela se levantou abruptamente. Isso não faz sentido. Eu sou só uma atendente de café. Não sou um enigma. Não sou uma chave para nada. Talvez não. Respondeu ele, com calma. Mas mesmo assim, você é a única que me fez parar. E pensar. E sentir. A palavra final caiu como uma bomba. Lara recuou um passo. Eu não vim aqui para entrar num jogo. Não sou dessas mulheres que se encantam por riqueza ou por frases bonitas. Já me magoei demais para cair nesse tipo de armadilha. Rafael não tentou se aproximar. Apenas assentiu com um leve sorriso, como quem esperava exatamente aquela resposta. Justamente por isso você está aqui. Lara sentia a cabeça girar. O apartamento, a presença dele, tudo parecia irreal. Ela não queria se deixar levar. Havia jurado. Nunca mais se entregaria. Nunca mais confiaria. Nunca mais tremeria por um homem. Isso foi um erro. Disse, caminhando até a porta. Pode ir, Lara. Mas vai pensar nisso por dias.
vai lembrar do toque. E, quando quiser entender o que isso significa, a porta estará aberta. Ela girou a maçaneta com força, mas hesitou por um segundo antes de sair. Ele não a tocou. Nem precisou. O toque já estava nela, entranhado. No elevador, Lara respirou fundo. As mãos tremiam. A alma também. Aquela era apenas a segunda vez que o via. E já era como se ele tivesse descoberto um mapa secreto dentro dela. Enquanto descia, uma verdade começou a se formar dentro do peito: o toque de Rafael não era apenas físico. Era algo mais profundo. Mais perigoso. E, contra toda a lógica, uma parte dela queria sentir de novo. Nos dias que se seguiram, Lara tentou, de todas as formas, apagar aquele encontro da mente. Voltou à rotina no café, preparou centenas de cafés, ouviu os dramas dos clientes habituais, fingiu que nada havia mudado. Mas havia. Estava diferente por dentro, como se o toque dele tivesse acendido algo que ela não sabia nomear, ou apagar. A noite chegava e ela ainda sentia o calor dos olhos dele sobre sua pele. Era insuportável admitir, mas o pensamento nele surgia nos momentos mais inusitados, no banho, ao lavar os pratos, quando ouvia alguma música lenta no rádio antigo da cozinha. Você vai lembrar do toque, ele dissera. E ela lembrava. Maldito fosse aquele homem que conseguirá, com tão pouco, atravessar todas as suas defesas. Lara era dura com seus sentimentos. Havia jurado jamais se permitir ser vulnerável outra vez. Sabia bem como era ser usada, descartada, esquecida. Crescerá assistindo a mãe ser humilhada por promessas quebradas, e jurara que não repetiria aquele ciclo. Mas Rafael não parecia como os outros. Isso a deixava ainda mais irritada, porque desejava odiá-lo, ignorá-lo, e simplesmente não conseguia. Na quinta-feira, depois do expediente, Lara estava fechando o caixa quando uma entrega chegou. Um envelope preto, sem remetente. O coração acelerou antes mesmo que ela abrisse. Dentro, apenas um bilhete escrito à mão. Se deseja entender o que está sentindo, venha. Hoje. Às 21h. O carro vai esperar. Sem assinatura. Sem endereço. Apenas uma promessa implícita, perigosa, tentadora. Ela deveria rasgar o bilhete. E foi o que tentou fazer. Mas as mãos recusaram-se. Havia algo em sua alma que implorava por respostas. Por mais que negasse, Lara queria entender o que Rafael havia despertado nela. E, mais ainda, queria confrontá-lo. Às 20h50, estava parada na calçada em frente à sua casa. Um carro preto estacionou pontualmente. A porta abriu-se sem palavras. Ela entrou. O trajeto foi silencioso. As ruas pareciam diferentes, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Lara tentava controlar os pensamentos, mas não conseguia evitar imaginar o reencontro. Respirou fundo diversas vezes, como se pudesse apagar o efeito que aquele homem causava. O carro estacionou diante de um casarão antigo nos arredores da cidade. Não era moderno como o prédio anterior, mas ainda mais imponente. O portão de ferro se abriu sozinho, revelando um jardim iluminado por tochas. Ela foi guiada por um corredor de pedras até a entrada. Rafael a esperava na varanda. Usava uma camisa branca levemente aberta no peito, e calças escuras. Estava descalço, como se quisesse mostrar uma outra versão de si mesmo, mais crua, mais humana. Você veio. Disse ele. Não vim por você. Vim por mim. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Ele sorriu de leve. Então venha. Prometo não tocar em você, se não quiser.
Lara atravessou a porta com o coração na garganta. O interior era diferente do apartamento anterior. Tudo ali era mais quente, mais pessoal. Paredes de pedra, móveis rústicos, lareira acesa. Um piano ao fundo. Este lugar era da minha mãe, disse Rafael, adiantando-se. Trouxe você aqui porque é onde me sinto menos bilionário. Ela assentiu em silêncio. Olhava ao redor tentando esconder o nervosismo. Rafael se aproximou lentamente, mas respeitou o espaço entre eles. Porque eu? Ela repetiu. Ainda não entendo. Porque você não quer nada de mim. Não quer meu dinheiro. Não quer um sobrenome. Não quer me impressionar. Você só quer se proteger, e isso te torna irresistivelmente verdadeira. As palavras bateram fundo. Ela odiava admitir, mas estava derretendo por dentro. Você não me conhece. Rebateu. Não conheço. Ele concordou. Mas quero conhecer. E não vou forçar nada. Só quero estar perto. O silêncio entre eles era denso. Lara cruzou os braços, como se isso pudesse impedir o corpo de sentir. Mas já sentia. Sentia o calor da presença dele, o peso de seus olhos, o cheiro amadeirado que vinha de sua pele. Se me tocar, ela avisou, num sussurro trêmulo, eu posso perder o controle. Eu também. Ele respondeu, se aproximando mais um passo, sem tocá-la. Mas jurei não fazer isso, a menos que você me peça. Lara estava dividida. Cada fibra do seu corpo gritava por ele. E, ao mesmo tempo, tudo em sua mente dizia para fugir. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou, com voz embargada. Não estou fazendo nada. Ele disse suavemente. Você está sentindo porque já havia algo aí dentro, eu só encostei onde ninguém teve coragem. Ela olhou para ele. O peito subia e descia com dificuldade. O ar parecia denso demais. Um segundo a mais naquele espaço e ela cederia. Eu jurei que nunca mais me entregaria. Confessou, com lágrimas nos olhos. Que nunca mais deixaria alguém me quebrar. E eu jurei nunca mais me apaixonar. Disse ele. E, no entanto, aqui estamos. A respiração de Lara falhava. Seu corpo inteiro tremia. E então ele fez o que prometera, não a tocou. Mas se aproximou o suficiente para que seus rostos estivessem a poucos centímetros. Diga para eu me afastar, sussurrou. Mas ela não disse. Apenas fechou os olhos, esperando algo que não compreendia, mas desejava. Foi quando ele a envolveu com os braços, sem beijos, sem pressa. Apenas um abraço. Forte. Real. E naquele abraço, Lara tremeu como nunca antes. Aquele abraço não foi apenas um gesto. Foi uma confissão silenciosa, um pedido de perdão e, talvez, uma declaração não dita. Lara, encolhida nos braços de Rafael, sentia o mundo inteiro suspenso entre o que queria fazer e o que jurara nunca permitir. Seu corpo, acostumado a se enrijecer diante da aproximação masculina, agora buscava calor e, contra todo instinto, confiança. Eles permaneceram assim por minutos que pareciam eternos. Não houve palavras. Apenas a respiração ofegante dos dois e os corações batendo rápido demais. Quando Rafael afrouxou o abraço, não houve tentativa de beijo ou contato forçado. Ele apenas a olhou, e Lara entendeu que havia algo nele, uma dor oculta, tão profunda quanto a sua. Por que não tentou me beijar? Ela perguntou, com um misto de curiosidade e alívio. Rafael abaixou o olhar, pela primeira vez vulnerável.
porque eu sei exatamente o que é ser forçado a ceder quando ainda se está ferido. A resposta caiu como uma pedra. Lara sentiu o estômago apertar. Você? Ela sussurrou. Mas você é o homem mais impenetrável que já conheci. Ele deu um sorriso triste. Isso é só a armadura. Todos os que têm medo constroem uma. E a minha é feita de poder, distância e silêncio. Ela se sentou no sofá, o olhar atento. Pela primeira vez, ele não parecia um bilionário inatingível. Parecia humano. Carregado de cicatrizes invisíveis. Conte. Pediu. Rafael caminhou até a lareira e atirou mais um pedaço de lenha ao fogo. A luz tremulante criava sombras suaves sobre seu rosto. Quando eu tinha 18 anos, me apaixonei por alguém que parecia ser a cura das minhas dores. Me entreguei, confiei, me abri. Ela sabia dos meus pontos fracos, e usou cada um deles contra mim. Sua voz falhou um instante, mas logo se firmou. Eu quase perdi tudo. A confiança da minha família, a minha posição, minha sanidade. Lara permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Depois disso, decidi que ninguém mais teria esse poder sobre mim. Transformei minha dor em estratégia. Me tornei impiedoso, frio, prático. E funcionou. Ele sorriu, mas sem alegria. Até você aparecer. Ela se surpreendeu. Você me olhou sem querer nada. Nem dinheiro, nem promessas. Me olhou como alguém olha uma paisagem, com curiosidade e uma pitada de cuidado. Isso me desarmou. Lara sentiu os olhos arderem. Não sabia se era dor, identificação ou apenas a avalanche emocional que aquele momento trazia. Eu também perdi muito. Ela confessou. Quando era mais nova, fui deixada pelo meu pai com uma frase que nunca esqueci: você é problema demais. Desde então, me tornei uma versão controlada de mim mesma. Forte, mas distante. Porque se alguém se aproximar demais, vai perceber as rachaduras. Rafael se sentou ao lado dela, mas ainda sem tocar. E mesmo com todas essas barreiras, você veio até aqui. Porque algo em você me puxou, mesmo quando meu corpo gritava para fugir. Ela respondeu com sinceridade. O fogo da lareira estalava ao fundo, como se acompanhasse a confissão dos dois. O clima era íntimo, mas não carnal. Era emocional, cru, necessário. Eu não quero que você se entregue a mim porque está fragilizada. Quero que se entregue porque confia. Disse ele. Nem que leve anos. Nem que nunca aconteça. Mas se acontecer, que seja verdadeiro. Lara o encarou com olhos cheios d'água. E se eu estiver com tanto medo que nem consiga tentar? Então eu esperarei o tempo que for, ele respondeu. Aquela promessa, dita sem promessas formais, era mais poderosa que qualquer contrato. Naquele instante, Lara percebeu algo ainda mais perigoso do que o toque dele, o efeito de suas palavras. Porque o que a fazia tremer agora não era mais o desejo, era o amor. Um sentimento que ela evitava nomear, mas que crescia rápido, como fogo sobre palha seca. Eu ainda não consigo confiar. Ela sussurrou. Mas quero tentar. Isso, já é alguma coisa? É tudo. Rafael respondeu, com a voz grave e tranquila. A madrugada chegou silenciosa, envolta por conversas longas e pausas confortáveis. Eles falaram sobre livros, infância, segredos que ninguém mais conhecia. Era como se, ali dentro, estivessem finalmente seguros. Na hora de ir embora, Rafael a acompanhou até a porta, mas não tentou beijá-la. Apenas segurou sua mão com firmeza,
O mesmo toque que incendiara tudo dias antes, mas agora com ternura. Boa noite, Lara. Boa noite, Rafael. Quando ela entrou no carro que a levaria de volta, encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, chorou. Mas não era choro de dor. Era libertação. Porque agora ela sabia, amar não era fraqueza. Era coragem. E, talvez, ela estivesse pronta para tentar de novo. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas cheios de significados. Lara voltou à rotina do café, ainda com a mesma blusa modesta e os cabelos presos, mas seu olhar já não era o mesmo. Havia uma suavidade diferente. Um brilho novo que, mesmo discreto, denunciava que algo dentro dela havia mudado. Rafael não apareceu. Não mandou mais convites misteriosos. Não enviou flores, bilhetes, nada. Mas Lara sabia, ou talvez sentisse, que ele a esperava. Como alguém que planta algo raro e aguarda o tempo certo para florescer. Ela não sabia o que a incomodava mais, a ausência dele ou a forma como a presença dele ainda morava em sua pele. Numa tarde de quarta-feira, enquanto limpava uma mesa, ouviu o tilintar da porta. Quando olhou, seu coração disparou sem pedir permissão. Lá estava ele. Rafael. Camisa cinza clara, mangas dobradas, olhar sério. Mas havia ternura também. Uma ternura que quebrava qualquer armadura. Ele caminhou até o balcão sem pressa. Ela tentou disfarçar a tensão. O de sempre. Perguntou. Só se você me acompanhar. Ela hesitou. Não estava preparada para aquele reencontro. Ou talvez estivesse, mas ainda não sabia. Meu turno acaba em 10 minutos. Murmurou. Rafael assentiu, sentando-se na mesma mesa onde tudo havia começado. Durante os 10 minutos seguintes, Lara não conseguiu pensar em mais nada além do que estava por vir. Assim que saiu do avental e pegou sua bolsa, caminhou até ele. Rafael se levantou e a guiou até a porta. Não havia carro, nem chofer. Apenas eles dois, caminhando pela calçada como pessoas comuns. E isso, para Lara, foi ainda mais simbólico. Preciso te mostrar algo. Disse ele. Caminharam por 2 quarteirões até uma pequena livraria escondida entre prédios altos. Rafael empurrou a porta com delicadeza, e o som dos sinos antigos deu as boas-vindas. Eu venho aqui quando quero lembrar que o mundo ainda tem alma. Disse ele, pegando um livro velho de poesia. Lara sorriu. Aquele lado dele, tão humano, tão longe do bilionário temido, a desmontava. Você realmente é uma coleção de surpresas, não é? Só tento ser real com quem vale a pena. Sentaram-se num canto da livraria, entre prateleiras. Ele abriu o livro em uma página marcada. Ouça. Disse ele, e começou a ler. Tive medo do toque, até que mãos me alcançaram com silêncio. Lara o encarou. Aquilo era exatamente o que ela sentia. Como se ele traduzisse, em palavras, o que seu corpo não ousava dizer. Você está tentando me convencer, com poesia? Brincou, tentando esconder o que acontecia dentro dela. Não. Estou tentando fazer você sentir que não precisa fugir do que já está sentindo. Ela abaixou os olhos. O coração batia forte demais. As mãos tremiam discretamente. E se eu não estiver pronta? Rafael fechou o livro devagar. Então esperarei mais uma eternidade. Mas Lara, eu preciso te pedir uma coisa hoje. Ela o olhou com cautela. O quê? Um beijo. Apenas um. Sem promessas. Sem pressa.
sem medo. O silêncio se instalou. Lara sentiu o corpo inteiro em alerta. Não era qualquer beijo. Era um passo. Um risco. Uma entrega. Uma queda. Se você não quiser, começou ele. Eu quero. Ela interrompeu. Disse isso tão baixo que parecia uma confissão. E, mesmo assim, Rafael ouviu como se fosse um grito. Ele se aproximou com calma, como quem respeita o tempo das flores. E então, sem pressa, encostou os lábios nos dela. Foi um beijo delicado, mas intenso. Quente, mas cheio de cuidado. Um beijo que não invadiu, apenas acolheu. Como se dissesse, estou aqui, e não vou quebrar você. Lara sentiu o chão desaparecer. Não porque era paixão avassaladora, mas porque era seguro demais. E isso era o mais perigoso de tudo. Quando o beijo terminou, ela permaneceu de olhos fechados por alguns segundos, tentando lembrar como se respirava. Eu tremi. Sussurrou. Eu também. Ele respondeu. Saíram da livraria de mãos dadas, mas não disseram mais nada. Não era necessário. Aquele beijo havia aberto portas que nenhum dos dois conseguia mais fechar. Mas no dia seguinte, quando Lara chegou ao trabalho, algo a aguardava. Um envelope pardo, com seu nome escrito à mão. Dentro, apenas uma foto impressa, ela e Rafael na livraria, de mãos dadas. E no verso da imagem, uma frase em letras frias. Você não sabe com quem está se envolvendo. Lara encarou a foto por longos minutos, as mãos tremendo. O papel parecia mais pesado do que realmente era. Não pelo material, mas pelo que carregava, ameaça. Medo. Um aviso claro. Ela passou os dedos pela imagem, sentindo o coração afundar. Aquela não era apenas uma advertência. Era uma tentativa de separá-los. De arrancá-la de algo que começava a florescer, mesmo entre os escombros de traumas antigos. Dobrou a foto, colocou-a no bolso e respirou fundo. Pensou em esconder aquilo de Rafael. Mas uma parte dela, a parte que aprenderá a sobreviver, sabia que silêncios também machucavam. Naquela noite, bateu à porta do casarão com a foto nas mãos e os olhos firmes. Rafael atendeu como sempre, impecável, mas com um olhar atento demais. Como se sentisse, à distância, que algo estava errado. O que houve? Ele perguntou ao ver a expressão dela. Sem uma palavra, Lara estendeu o envelope. Ele leu. Observou a imagem. Depois, o verso. Ficou em silêncio por longos segundos. Eu sabia que isso podia acontecer. Disse ele, por fim. Então há inimigos? Sempre há. Rafael respondeu. Quando você não se curva aos poderosos, eles se tornam seus caçadores. E eu? Sou só uma garota comum. Por que me envolver nisso? Rafael se aproximou. Seus olhos estavam escurecidos, não de medo, mas de raiva contida. Porque agora você é mais que uma simples garota para mim. Lara quis recuar. Quis se esconder. Mas estava ali. O coração exposto. A alma ferida. E, mesmo assim, os pés enraizados no chão. Estou com medo. Confessou. Eu também. Ele respondeu. Mas se o medo for o que vai nos guiar, perderemos tudo antes mesmo de tentar. Ela sentiu devagar. Quero entender. Tudo. Desde o início. Rafael a guiou até a sala. Acendeu a lareira, mas não se sentou. Andava de um lado ao outro,
como quem pesa o passado e escolhe quais partes merecem ser contadas. Quando meu pai morreu, herdei os negócios da família. Descobri cedo demais o que era enfrentar sócios corruptos, conselheiros mentirosos, imprensa manipulada. Aprendi a jogar sujo, porque era isso ou ver o império desmoronar. E agora? Ainda está jogando sujo? Ela perguntou, firme. Não. Agora jogo sozinho. Mas isso tem um preço. Tenho inimigos. Pessoas que não suportam ver alguém como eu, jovem, não corrompido, com mais poder do que deviam permitir. Lara sentiu o chão escapar. Eles acham que podem me atingir, por você. Sim. Porque te ver ao meu lado é uma ameaça para eles. Uma mulher verdadeira, sem interesses, fora do mundo deles. Você representa algo que eles não podem controlar. Ela levou a mão ao peito. Então isso é perigoso. Estar com você pode me machucar. Rafael se aproximou, os olhos queimando de intensidade. Estar comigo pode mudar sua vida. Mas nunca à força. Nunca se você não quiser. Lara hesitou por um momento. Depois, andou até ele. Parou à sua frente e tocou o rosto dele com os dedos gelados. Se for para cair, quero cair com os olhos abertos. E então, sem esperar mais, ela o beijou. Dessa vez, não foi só desejo contido. Foi fogo. Entrega. Coragem. Um beijo que dizia: estou aqui e não vou fugir. Rafael retribuiu com a mesma fome, mas sem pressa. Era intenso, mas respeitoso. Quente, mas cheio de cuidado. As mãos dele seguraram o rosto dela com delicadeza. Lara, por sua vez, sentia o corpo responder como se estivesse há anos esperando por aquele momento. As roupas pareciam pesadas, e o ar entre eles desaparecia a cada toque, cada suspiro. Subiram as escadas em silêncio, como se cada degrau fosse uma escolha consciente. A porta do quarto se abriu e, diante da cama, Lara parou. Olhou para Rafael. Eu jurei que nunca mais me entregaria. Mas agora entendo, não era ao toque que eu temia. Era ao amor. Rafael a olhou com reverência. E eu jurei nunca mais confiar. Mas em você, eu acredito. A noite se transformou. Quando seus corpos se uniram, não houve pressa. Rafael tocava como quem descobre um mapa, e Lara sentia como quem volta para casa depois de anos perdida. Os lençóis testemunharam suspiros, gemidos contidos, lágrimas silenciosas. Foi doce. Foi intenso. Foi inteiro. E quando, horas depois, ela dormiu encostada no peito dele, Rafael a envolveu com os braços como quem protege o que há de mais raro no mundo. Mas antes de fechar os olhos, algo dentro dele alertou. A guerra ainda não havia terminado. O amanhecer entrou tímido pelas cortinas pesadas do quarto, tingindo de dourado os lençóis que ainda guardavam o calor da noite anterior. Lara despertou lentamente, envolta pelo braço firme de Rafael, e por um silêncio raro, o tipo de silêncio que só existe depois de uma entrega completa, depois que o corpo e a alma deixam de lutar. Ela virou o rosto devagar e o viu dormindo. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável. Sem máscaras. Sem títulos. Apenas um homem, enfim, em paz. Lara sorriu discretamente, tocando de leve os cabelos escuros dele, como se quisesse gravar aquele momento na memória antes que o mundo os cobrasse de volta. Mas o mundo já estava à espreita. O celular de Rafael vibrou sobre a mesa ao lado da cama. Ele acordou com o som e, ao ver o nome na tela, franziu o senho. Pegou o aparelho, levantou-se sem dizer nada, e saiu do quarto com passos apressados.
Lara ficou sozinha, sentindo o frio se aproximar. O que seria tão urgente a ponto de arrancá-lo daquela manhã que parecia ser só deles? Minutos depois, ele voltou. Estava sério. Mais do que ela jamais o vira. Temos um problema. Disse, direto. Ela se sentou, puxando o lençol para cobrir o corpo. O que houve? A foto que você recebeu foi parar nas mãos da imprensa. Estão criando uma história. Dizem que você é uma acompanhante, que fui visto com várias mulheres nas últimas semanas e que essa relação é uma distração para meus negócios. O sangue sumiu do rosto de Lara. Estão me chamando de o quê? Estão tentando destruir sua imagem, Lara. Porque não conseguiram me destruir por dentro, então atacam por fora. Ela se levantou com o coração disparado. Isso vai acabar comigo. Meu nome, meu trabalho, minha dignidade. Rafael se aproximou, mas ela recuou um passo. E se forem atrás da minha mãe? Se começarem a vasculhar minha vida inteira? Eu juro que não vou deixar isso acontecer. Disse ele, com firmeza. Como pode prometer isso, Rafael? Eles têm dinheiro, têm alcance. E eu? Tenho apenas meu nome limpo. Agora nem isso. A dor nos olhos dela cortou mais do que qualquer golpe. Rafael esticou a mão, mas ela a segurou antes. Me diz uma coisa, se você pudesse voltar atrás, evitar tudo isso, não teria sido melhor? Nunca. Ele respondeu, sem hesitar. Porque, mesmo com tudo isso, você me fez lembrar quem eu sou de verdade. Me fez querer ser melhor. E isso, ninguém tira. Lara respirou fundo. Precisava pensar. Precisava decidir. Preciso de um tempo. Disse, com voz trêmula. Rafael não insistiu. Apenas assentiu, respeitando a distância. Horas depois, Lara caminhava pelas ruas da cidade, sozinha. Não queria voltar para casa. Não queria encarar os olhares, os comentários. Já podia ouvir as perguntas no café. Os sorrisos tortos. A crueldade disfarçada de curiosidade. Parou diante de uma praça onde costumava brincar quando criança. Sentou-se num banco, observando o movimento. Casais caminhando, crianças rindo, idosos lendo jornal. E se você fugir agora, vai passar a vida inteira se escondendo. Pensou. Ela olhou para o céu. Respirou fundo. E decidiu. Na manhã seguinte, a cidade acordou com algo inusitado, um vídeo viral se espalhando pelas redes sociais. Era Lara. Sozinha. Sem maquiagem, sem filtro, diante de uma câmera. Meu nome é Lara. Sou atendente de um café, filha de uma mulher incrível e batalhadora. Nos últimos dias, meu nome foi associado a uma história que tentaram distorcer. Disseram que sou um objeto, uma distração, um escândalo. Mas o que não disseram é que sou uma mulher com sentimentos reais. Que fui amada com respeito. Que fui tocada com ternura. Que decidi me entregar não por necessidade, mas por amor. E se isso é um crime, então aceito a sentença com a cabeça erguida. O vídeo explodiu. Milhares de comentários. Gente comum se identificando. Mulheres dizendo que Lara tinha sido corajosa, que tinham vivido histórias semelhantes. Que estavam cansadas de verem seus sentimentos desvalorizados. Quando Rafael viu o vídeo, parou tudo. Cancelou reuniões. Mandou desligar todos os telefones. E saiu. Bateu à porta da casa de Lara no fim da tarde. Ela mesma atendeu. Estava simples, como sempre.
Mas havia algo nela que ele nunca tinha visto, um tipo de luz. Como se, finalmente, ela tivesse assumido o próprio poder. Posso entrar? Perguntou ele. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de certeza. Entra. Mas dessa vez, fica. Rafael entrou. Sem defesas. Sem desculpas. E ali, naquela sala simples, ele se ajoelhou. Eu fui tocado por você, Lara. Pelo seu jeito de resistir, pelo medo que se transforma em coragem nos seus olhos. Você me fez tremer por dentro quando achava que já não sentia mais nada. E agora, não quero viver mais um dia sem você. Ela olhou, com os olhos marejados. Eu jurei que nunca me entregaria, mas fui lá e fiz. E não me arrependo. Ele tirou do bolso uma caixinha pequena. Abriu-a com delicadeza. Não te peço promessas. Só presença. Me deixa estar ao seu lado, dia após dia. Lara assentiu. E o beijo que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Não era apenas desejo. Era pertencimento. Naquela noite, dois corações machucados encontraram abrigo um no outro. E, enfim, Lara entendeu. O toque dele a fez tremer não de medo, mas porque, pela primeira vez, alguém a amou com a força de quem reconhece o valor de cada ferida. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.